o Vasco consegue competir contra os favoritos e sofre contra os adversários diretos? Essa é a pergunta que tem ecoado na cabeça dos vascaínos nos últimos dias. Ontem, o Cruz Maltino disputou a sua 20ª partida na temporada. São 10 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. Mas o que mais tem chamado a atenção no time do Barbieri é a capacidade de competir contra as equipes mais fortes do país e a ineficiência contra times que são considerados adversários diretos nas competições que temos disputado. Para a gente começar a entender isso, eu acho que é importante pontuarmos a ideia de jogo do Barbieri. Ele é um técnico que tem por característica o jogo posicional, ou seja, ele trabalha seus esquemas delimitando um espaço para cada jogador exercer a sua função. A gente já viu o Vasco com diferentes esquemas e diferentes formações táticas nessa temporada, mas a maior dificuldade do Vasco tem sido na hora de propor o jogo. Contra o Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro e Palmeiras, vimos um Vasco com menos posse de bola. Em alguns casos marcando pressão e em outros descendo as linhas, mas sempre com menos posse de bola. As jogadas de ataque foram armadas nesses jogos em sua grande maioria em espaços deixados pela equipe adversária e são justamente nesses casos que a gente tem visto a equipe do Barbieri funcionar melhor, porque a defesa tem feito um bom trabalho lá atrás e o meio de campo tem ficado muito bem preenchido, dando assim liberdade para os laterais subirem e atacarem os espaços. Muita gente, por exemplo, critica o Vasco por jogar muita bola na área, mas a maioria dos gols do Vasco nessa temporada vieram justamente de bolas aéreas. Isso é uma característica de um time que tem bons cruzadores e um atacante alto na área para finalizar, que é o Pedro Raul. Mas o grande problema do Vasco nessa temporada tem sido se limitar a esse tipo de jogada nos jogos em que a equipe precisa ser mais propositiva. Por exemplo, ontem contra o Bahia, a gente viu uma equipe muito espaçada. Com o recuo do Andrei para primeiro volante, o Jair e o Marlon não conseguiram construir pelo meio de campo. No segundo tempo, a nossa criação foi nula. E para piorar, os pontas velozes do time baiano fizeram com que Puma e Piton ficassem mais preocupados defendendo. Ou seja, as armas que vinham funcionando nos últimos jogos foram anuladas pelo Bahia no jogo de ontem. Na minha opinião, o que estava faltando para o Vasco conseguir concluir as jogadas contra o Bahia era um jogador com a característica do passe para fazer a bola girar um pouco mais rápido, já que toda vez que o Vasco tentava chegar próximo à área adversária, tinha que recuar para tentar construir a jogada, porque o bloco de defesa do Bahia estava muito compacto. Mas a bola voltar lá atrás para o Léo Pelé construir a jogada do início faz com que o adversário se recomponha inteiro, dificultando ainda mais o trabalho de construção do nosso time. Carabarral era a peça certa para entrar no segundo tempo, porque o jogador tem essa característica de encontrar passes e fazer a bola girar. Mas ontem ele errou tudo, entrou muito mal. Tudo que ele tentava, errava. Eu não acho que o sistema com 3 homens de mais marcação seja ruim para o Vasco, mas a responsabilidade de criação não pode se limitar a eles. Você precisa pensar em um sistema de cobertura para os laterais poderem subir e auxiliar nessa construção. O Puma ontem, todas as vezes que tentou lançar ou cruzar, levou algum perigo no ataque do Vasco. Mas no segundo tempo ele jogou muito recuado, porque ficou com a função de marcar 2 atacantes extremamente agudos do Bahia, que é o Jacaré e o Ademir. O Barbieri então terá uma semana cheia agora para trabalhar. E eu acredito que contra o Fluminense a gente vai voltar a jogar bem, mas precisa começar a ser pensado em um outro esquema para potencializar a criatividade do time em jogos que o Vasco necessita ser mais propositivo.